Quando você está tentando aprender mais rápido, é importante que você entenda o poder que tem uma coisa chamada deadlines. Olha só, existe um conceito chamado Lei de Parkinson. E nessa lei, a ideia é que o trabalho que você precisa realizar, ele tende a se expandir pela quantidade de tempo que você definiu para ele. Ou seja, se você definir um tempo de 10 horas para realizar alguma coisa, a tendência é que o trabalho se expanda a ponto de ocupar essas 10 horas. Então aí vai estar o primeiro hack para você. O hack número 1 é o seguinte: fique ciente da lei de Parkinson e coloque o mínimo de tempo possível para realizar essa tarefa. Ou seja, você está tentando tirar vantagem dessa ideia de que as informações que você precisa aprender, a competência a desenvolver, elas podem ser feitas em um menor tempo. Quando você está tentando aprender mais rápido, estudante, é extremamente necessário. O hack número 2 é que você utilize a lei de Pareto. A lei de Pareto tem uma função interessante. Olha só, esse cara chamado Pareto, não me engano é Fyodor Pareto, alguma coisa assim, ele descobriu uns 10, 20, 50 anos atrás, essa ideia de que alguns elementos da natureza, eles tendem a ser distribuídos em uma proporção fixa de 80 a 20. Então, para você entender a loucura que é essa lei de Pareto e por que ela é tão importante para você que está querendo aprender mais rápido, olha só essa lista. 80% dos crimes são cometidos por 20% dos criminosos. 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% dos motoristas. 20% dos seus produtos representam 80% das vendas, 20% dos empregados são responsáveis por 80% dos resultados. Entende a maluquice que aparentemente é essa informação? A maneira como você estuda, ou seja, essa coisa que você está tentando aprender e está tentando aprender rápido, ela pode ser aprendida rápido se você somente aprender os 20% mais importantes. E aí é importante que você faça o planejamento, ou seja, você precisa ter uma visão geral, ou seja, uma visão panorâmica do que você está tentando aprender, para que você meio que faça aquele cherry picking, né? Que você consiga escolher quais são as habilidades que você precisa focar mais. Aqui é importante que eu levante algumas coisas para você. A primeira delas é que, utilizando esse método, é um pouquinho difícil, mas é mais rápido. Como assim? É difícil porque vai te dar uma resistência, vai te causar uma vontade de procrastinar. Porque você vai ter que, eu quero aprender Física 1. Então você vai ter que pesquisar quais são todos os tópicos de Física 1. Beleza, qual que é a sequência de aprendizado? Beleza, o que eu tenho que aprender mais importante? O que eu tenho que ser capaz de fazer? E aí você vai ter que elaborar esse plano, entendeu? Então o 80-20, ele vai ser útil para você se você focar primeiro nesses 20%. Depois você preenche com os outros quando você tiver um pouco mais de tempo. O terceiro hack para que você acelere ainda mais o seu aprendizado é que a cada semana você tente aumentar a quantidade de tópicos aprendidos. Ou seja, se você pegar o seu material de estudos e dividir ele em tópicos ou subtópicos, você vai ter assim uma quantidade média semanal que você consegue absorver. E é interessante que você acelere essa média à medida que as semanas forem passando. Como que você vai acelerar isso? Você vai precisar desenvolver esse método. Isso que eu tô te falando aqui. Então, quando você usa a lei de Parkinson, determina lá uma quantidade de horas, usa o Pareto, escolhe os tópicos para aprender e aprende esses tópicos, você vai lá e vai colecionando esses tópicos. E aí você vai ver no final da semana quantos tópicos foram aprendidos. E aí você estima uma outra quantidade. Que quantidade que é essa? 20% a mais, 10% a mais, que é um crescimento que você quer ver na próxima semana. E isso é interessante porque se você notar que você está muito preso em um tópico, talvez seja a possibilidade desse tópico poder ser dividido. Então divida ele em 2 subtópicos, entendeu? Então é interessante essa estratégia porque isso acelera e torna o seu aprendizado como se fosse um motor, entende? Como se fosse um motor. Por quê? Porque a cada semana você vai acelerar, cada semana mais rápido, mais veloz. Maravilha? O que eu quero saber de você, estudante, coloca aí na área de comentários, você já ouviu falar da lei de Pareto e você consegue pensar em um exemplo onde a lei de Pareto está sendo aplicada? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter assistido. Eu vejo você amanhã.